A Advocacia Geral da União, ainda nesse tema do 8 de janeiro, ela ingressou ontem com a primeira leva de ações pedindo reparação de danos contra responsáveis pelos atos de 8 de janeiro. No total, a AGU cobra 56 milhões de reais a título de danos morais e materiais de 5 pessoas que foram julgadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse valor compreende os danos às estruturas do Senado, da Câmara, da Casa Civil e do STF, estimados em 26 milhões. E além disso, o STF também determinou o pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos, o que não existe. O que não existe. Esses condenados já são réus em ações civis públicas e agora a pasta quer assegurar o ressarcimento por todas as condenações. Além do pagamento, a AGU pede à Justiça que sejam transferidos à União valores e bens que já haviam sido bloqueados dessas pessoas, como veículos, motocicletas e imóveis. Uma viagenzinha da Janja já resolvia tudo isso aí. Pois é, já resolvia, viu, Pavinato? E como você colocou, não existe esse dano moral coletivo da forma que está sendo colocado. O máximo que poderia se ajuizar contra essas pessoas seria o dano material, né? Que quebraram alguma coisa e a ação ela não é muito individualizada, como ficou bem claro, né? Ela é uma coisa, vai todo mundo... Não é muito não é nada. Não é nada, né? individualizada, né? Vai todo mundo tava lá, tentou dar um golpe de Estado no meio de uma venda de algodão doce, né? Era o primeiro golpe de Estado sendo vendido algodão doce no meio. Seria esse o único crime possível para essas pessoas, o dano físico, o dano ao patrimônio, que aconteceu de fato, né? Tem as imagens, algumas pessoas derrubaram, a imensa maioria não. A estátua ficou manchada de batom. Ela escreveu de batom. De batom. A gente tem que ver ainda o que ele está chamando, né, de dano ao patrimônio, porque pintar de batom ele está considerando atentado violento. Dano ao patrimônio, para mim, é Estado. esse monte de dinheiro que... Até dizem que quando ela pintou a estátua lá com o batom, dava para ver a lágrima da estátua chorando pela democracia, porque assim, foi um grande... meu Deus, salve a democracia, um grande circo, né? A gente sabe que foi uma coisa bem... que não aconteceu dessa forma. Agora, o máximo seria isso, dano material. Teve um caso recente de um eu não sei qual a profissão dele, mas um rapaz que, uns anos atrás, incendiou o Borba Gato, foi um dos responsáveis, foi condenado pelo dano material e prestação de serviços comunitários. Se eu não me engano, ele está saindo como vereador, tá? Vereador, daqui de São Paulo. Esqueci o nome dele, eu realmente esqueci. Mas se eu não me engano, ele está saindo como vereador, ele vai em podcasts, ele reafirma, né, a ação criminosa. Em queimar a estátua do Borba Gato. Isso, e ele tem falas super truculentas, do tipo fogo nos racistas, essas coisas. Melhor nem falar o nome desse indivíduo, que é para não fazer propaganda. Para não publicizar. Não. Vamos chamar ele de trouxão. É um que falava que quando a comida era muito cara, ele era motoboy, ele derrubava do iFood de propósito para comer, porque era muito injusto entregar. Era esse mesmo. Esse mesmo. Integridade, né? É um trouxão mesmo, né? E esse tá solto, com aval, com o partido político. Se eu não me engano, vai sair a candidato a vereador. Sabe o partido? Em São Paulo. Não sei, é algum da extrema esquerda. Um satélite do PT. É, exatamente isso. Esse caso, a gente não sabe, né, o que eles chamam exatamente de crime, porque o Belucci falou um negócio na pauta anterior que é verdade. Quando nós tínhamos os anos mais ferrenhos da ditadura no Brasil, nós sabíamos que podia e o que não podia. Era tudo muito escancarado, tudo muito claro. Então não pode isso, não pode aquilo. Hoje em dia nós não sabemos de nada. A gente sabe que a gente não pode ter a nossa própria opinião em relação a quem está no poder se a opinião não for ali para dar aquela babada de ovo. Porque aí isso automaticamente já se enquadra. A gente tem a liberdade de opinião para elogiar a plena. Isso. Nós podemos elogiar à vontade. Aí tá super garantido. Não, pode elogiar à vontade. É isso, tá super garantido. Então a gente não sabe o que pode e o que não pode. E aqui é é a clássica ferramenta de ditadura de te estrangular financeiramente. Então, cara, porque eles estão falando de veículo, motocicleta e imóveis. A gente não tá falando de bons veículos. A gente tá falando do afegão médio. É o cara que tem o carrinho dele, a casinha dele. É isso, os caras querem estrangular. E a Odebrecht? Exatamente. E a Odebrecht lá? Cara, e o Sérgio Cabral, assim, todo mundo
solto. Que maravilha. Quando você comparou, até, por exemplo, no período de 64, em que houve um enrijecimento e houve um combate real, mesmo lá, a palavra e a liberdade que as pessoas tinham até para fazer deboche. Não sei se vocês lembram que tinha um grupo, acho que eu me esqueci qual era o de música, que ele fez uma música em Exaltação Brasil. Exalta Samba. Não, que Exalta Samba. O nome de Exaltação Brasil, ele falava as praias do Brasil ensolaradas, lá, 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 lá. Tinha essa música. Lá, lá, lá é bom, hein? Aí, o que o povo cantava nas escolas de gozação? Maconha no Brasil. E ficava de gozação. Ninguém foi perseguido por isso, ninguém foi perseguido por fazer qualquer vagabundagem ou brincadeira. E hoje, você fizer uma gozação com uma determinada autoridade, ele manda te pegar na tua casa e fazer, como é que fala? Quando você vai lá Busca e e apreensão. busca e apreensão. Manda PF lá. Manda na casa. lá, sem câmera. Manda PF sem câmera, porque a PF não precisa. A Polícia Militar de São Paulo tem que usar câmera. E sem foro privilegiado. Sem foro privilegiado. E manda. Ou seja, mesmo naquela época, Geisiane, quando houve um enrijecimento, você não teve uma situação como essa. Que as Naquela época, mudaram a tática eu de gosto como de dizer o esvaziar a seguinte, pessoa. quando houve o enrijecimento daquela época, eles tiveram a cortesia, a educação, a hombridade de institucionalizar um ato. Hoje a gente tem os atos sem institucionalização nenhuma. O professor Oliveiros, ele falava exatamente o que você falou. Ele dizia, se houve a dureza do regime e houve um enrijecimento do regime, pelo menos houve a dignidade de dar uma configuração jurídica que todos poderiam, de alguma forma, entender o passo que estava sendo dado para tentar legitimar, de alguma forma. Pode ser errado, não interessa, mas hoje é diferente, você não tem nada. É a vontade e inspiração daquele que se acha uma emanação de Deus. Então eu estou aqui, eu sou a própria divindade. Deus Ebu? Pode ser Deus Ebu. Nos anos 70, o Brasil passava pelo milagre econômico e os Incríveis fizeram essa música Eu Te Amo, Meu Brasil, né? E hoje a gente vive a economia do milagre, Agora, Bela. hoje parece que a música do Roberto Carlos, tudo que eu gosto parece ser ilegal, imoral ou engorda. Isso aí. Parece que essa música ela ficou mais importante do que Eu Te Amo, Meu Brasil, né? Quando eu vejo uma senadora ou uma deputada norte-americana do Partido Republicano falando sobre um dos nossos ministros da nossa Suprema Corte, que ele ou é um idiota útil, ou que ele é um ingênuo ou ignorante, eu me sinto atingido. Porque a Suprema Corte não é do ministro. A Suprema Corte é de todos nós brasileiros. O salário que ele ganha lá é pago pelos impostos que o senhor e a senhora pagam. Então, Mas ali, esse salário ele nem usa, Bela. Não precisa, já tem tanto auxílio, o salário ele nem usa. Ele vai falar assim, não uso. Então, o meu apelo sempre, ó, Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, é que o senhor faça como no filme do Anakin Skywalker, né? O senhor comece como o prometido para equilibrar a força. Agora o senhor está no momento aí de Darth Vader, mas que o senhor volte a ser aquele enviado de São Paulo para melhorar a lei no Brasil, para que a lei possa ser cumprida em prol da sociedade e não para políticos. Hein? Vou parar por aqui. Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, deixa eu só falar uma coisa, porque nós vamos continuar ainda a falar, porque tudo isso, né, a gente vê a culpa no cartório, no Congresso. Sim. Tudo. O Congresso é uma piada, o nosso Congresso. Mas eu falo, mas eu tuito. Eu queria ver esse povo nos anos 30 lutando contra Mussolini na tuitada, Marcelo Bella.